E aí, pessoal, Deus abençoe a todos. Estamos aqui em mais um vídeo, né? Da palavra, mensagens da palavra, né? Que é aquilo que vai mudar a nossa vida, né? Vai edificar a nossa vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. É a receita do céu, né? De uma nova vida, uma vida transformada, uma vida protegida, cercada do mundo espiritual, do Espírito Santo. Mas para isso a gente tem que entender qual é a vontade de Deus e querer. E para a gente entender, a gente tem que ler a palavra, aprender. Não só ler e aprender, mas a gente se esforçar para fazer a vontade de Deus, para viver aquilo que está escrito. A gente tem que se esforçar. Por que eu falo que tem que se esforçar? Porque tem que haver um esforço. Porque não basta só querer, né? A gente dizer que é uma tarefa fácil, que é algo simples assim. Mas a gente consegue fazer a vontade de Deus no Espírito. Quem é carne, corrige das coisas da carne. Quem é Espírito, das coisas do Espírito. Por isso que as pessoas aí fora não conseguem fazer a vontade de Deus. Porque elas vivem na vontade na vontade da carne, dos seus desejos. Fora da realidade de Deus. Fora daquilo que Deus orienta e determina por intermédio da palavra dele. E nós não estamos diferentes, não tão diferentes assim também, né? Porque a gente também, mesmo passando pelo processo de libertação, de conversão, a gente continua o quê? Sendo um ser humano. A gente continua tendo vontade e temos que controlar essas vontades. E essas vontades é controlada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo aquilo que a gente aprende, absorve o Espírito da palavra que Deus fala com a gente e a gente aplicar na nossa vida, né? E o Espírito Santo para poder nos guiar em toda a verdade, nos guardar, nos proteger e nos capacitar, né? E aqui na palavra de Deus diz assim, ó, Isaías 40, 29. Diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, ele dá força a quem está cansado. Se na caminhada, nosso dia a dia, ali na nossa rotina, nossa caminhada de fé, se em algum momento a gente estiver cansado, a gente recorre ao quê? A palavra, aí a palavra nos orientando. Corremos ao Espírito Santo, corremos ao Espírito de Deus. Deus, ele dá força. Por isso que tem uma passagem que fala: se mostrarmos fraco no dia da tua angústia, tua força será pequena. É fácil trazer força quando você está com problema? É fácil você ter força quando você está na angústia? Lógico que não. Mas se a gente ainda, além de já estar com angústia, além de já estar na aflição, enfrentando problema, né, uma situação desagradável, e ainda a gente se mover, não fazer nada, fica mais difícil ainda. Por isso que a gente tem que usar as armas espirituais. Por isso que em Efésios 6,10 fala: por quanto mais nós sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus para ficar livre da cilada do diabo. Então a gente só vai ficar livre da cilada do diabo se a gente se vestir da armadura de Deus. Toda a armadura. Se a gente se vestir de toda a armadura de Deus. Então, onde está toda a armadura de Deus? Está aqui na palavra. Aquilo que Deus ensina aqui, ó. É o que Deus nos orienta no mundo dele, no mundo espiritual, para a gente viver no mundo terreno, no mundo físico. Mesmo vivendo no mundo terreno, no mundo físico, a gente viveu o mundo espiritual. Não foi assim quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, né? Quando ele ressuscitou, ele disse que ele ia, mas ele ia deixar o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Então o Espírito Santo é o nosso Consolador, que nos consola, que nos orienta, que nos ensina por intermédio da palavra dele. Então ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, aquela pessoa desanimada, desacreditada, confiou em coisas e pessoas, confiou em alguém e
foi totalmente aí enganada, escolhas, decisões erradas, e essa pessoa não acredita mais em nada. Então, ele tem esperança para essa pessoa. Deus está dizendo que ele dá força. Cansado e multiplica as forças, é que não tem vigor nenhum. Aí diz assim, no 10, 10 não, desculpa, no 30, né? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas não é jovem? O que Deus está falando aqui? Que os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Se é jovem, cheio de vigor, está começando a vida, e está falando que ele vai perder, que o jovem vai se cansar, os jovens se fadigarão, e os moços certamente cairão. Porque o jovem, geralmente, os adolescentes, vamos dizer assim, eles querem andar conforme os seus pensamentos, eles querem andar do seu jeito, da sua maneira, querem andar de acordo com a sua geração, né? E falando do mundo, a gente sabe como que o mundo é, né? Como que está aí fora aí. Então eles não querem ouvir a voz da experiência, não querem ouvir seus pais, não querem ouvir o mais velho, e eles acabam o quê? Agindo da sua forma, da sua maneira, e acaba quebrando a cara. Então está querendo dizer isso. Está querendo dizer que ele vai se cansar, dizer que ele vai desanimar, dizer que ele vai se fadigar, quer dizer que vai cair. Principalmente um jovem cristão, novo na fé, está querendo dizer também pessoas novas na fé. Não é só esse jovem que eu citei, geralmente falando, mas está querendo dizer também o jovem da fé, aquela pessoa que está começando. Pode ser uma pessoa de 70 anos, pode ser uma pessoa de 80 anos, 50 anos, já vivido na vida, mas veio para o mundo espiritual, é outra visão, totalmente diferente. Você vai ter que aprender, você vai ter que aprender o caminho de Deus, você vai ter que aprender o mundo espiritual, você vai ter que praticar no mundo espiritual, vai ter que praticar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida, vai ter que se fortalecendo, buscar essa força de Deus, né? Porque é diferente a sua experiência com a experiência, ter experiência com Deus, ter experiência no mundo espiritual é totalmente diferente. E isso é comunhão com Deus, a entrega, você usar as armas espirituais, né? O jejum, a oração, a leitura da palavra, você buscar o Espírito Santo, né? Você orar, não só orar, mas vigiar, né? Vigiar os seus passos, largar aquela vida que você vivia lá, abandonar, né? Vigiar para não cair em tentação nas coisas erradas, daquilo que é prejudicial à fé, daquilo que é prejudicial à comunhão com Deus. Então é isso, pessoal. Sempre é um prazer estar aqui, né? A gente está falando da palavra de Deus sempre, e estar aqui dividindo com vocês aqui a palavra. E é isso aí. Esperamos que encontrar no próximo vídeo, assim se Deus permitir, o Espírito Santo preparar mais um momento maravilhoso que é estar falando a palavra de Deus.